A paz do Senhor, juventude, sejam muito bem-vindos a mais um programa Espaço Jovem. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Você já sentiu que não era bom bastante mesmo sabendo que tinha capacidade? Se esse tema já chamou sua atenção aí, aproveita, chama seus amigos para assistirem com você aí o Espaço Jovem. Estamos também ao vivo pelo canal Rede Brasil no YouTube e você já pode compartilhar com todo mundo. Vem com a gente que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Na era das redes sociais, onde a comparação constante gera insegurança em muitos jovens, cristãos e não cristãos, eles enfrentam um inimigo silencioso, a síndrome do impostor. Esse sentimento ele pode afetar várias áreas da vida, impedindo muitos jovens de avançarem no propósito de Deus para as suas vidas. Mas qual é a raiz desse problema? É por isso mesmo que o tema de hoje do nosso programa será Vencendo a Síndrome do Impostor. Olha aí. E para falar desse assunto, a gente está recebendo hoje, estão nos dando a honra de estar conosco, a evangelista Moses Lima e sua esposa, irmã Alzeneide Lima, que também é psicóloga. E nós queremos já inicialmente passar para eles a paz do Senhor. Pastor Moses, tudo bem? Paz do Senhor, presbítero André. Amém, glória a Deus. Ele é gestor também da filial em Saloá, né? Eu esqueci de mencionar esse detalhe importantíssimo. E a sua esposa também, paz do Senhor, irmã Zeneide. Paz do Senhor, presbítero André, é uma honra, né, poder estar aqui. Amém, é uma honra poder receber vocês aqui, a gente perguntar. Os que estão ali atrás já estão a fim de perguntar, viu? Só daqui a pouco eu vou apresentar eles aqui. Tá? Tudo bem. E no louvor a gente está contando com a presença hoje da cantora Maria Heloísa. Paz do Senhor, irmã Maria. Tudo bem? Tudo sim. Amém, glória a Deus. E também os músicos, né? E na plateia, junto conosco, vão perguntar aí, estão ansiosos, a fim de responder, de interagir com a gente, né? Não precisa ficar rindo assim, de lado comigo. Os jovens do setor 14 Tamandaré. Onde estão os jovens do setor 14? Amém. Estão felizes? Amém. Amém. Nervosos? Também, né? Amém. Glória a Deus. E a gente também está recebendo os jovens da área 42, ali da congregação Polo Caxangá Integração. Pode ser os jovens? Amém. Nós queremos já estender a nossa saudação, não é? Tanto ao coordenador da área, o pastor Valber Gustavo, como ao gestor do setor 14, o evangelista Cícero. E nós vamos dar início à nossa conversa agora, já perguntando, a gente mencionou aqui antes, na nossa introdução, na nossa fala introdutória, mas a gente já vai perguntar ao pastor Moses e também à irmã Zeneide, né, o que é a síndrome do impostor, né? Talvez algumas pessoas não conheçam, né, e também, claro, já aproveitando a deixa, a gente precisa perguntar quais são os principais fatores psicológicos que levam a pessoa a se envolver nesta síndrome, pastor Moses, irmã Zeneide. Fiquem à vontade. Eu acho muito bom estar aqui hoje, e hoje com a minha amada aqui, porque como nós estamos casados há 25 anos, Olha aí. E em tudo a gente compartilha. E hoje, melhor ainda, eu quero que ela... Pastor, o Espaço Jovem ele tem a fama de ser um programa romântico, né? Então pode ficar à vontade. Também. Quem sabe eu não levo presente hoje daqui, Olha né? aí. Eu estou com o coração aberto, né? Mas a irmã Neide, que é psicóloga, pode estar à vontade. Muito bem. Ele já iniciou aí, né, nesse clima e é maravilhoso. Realmente, 25 anos de casado fizemos agora, recentemente, né, finalzinho do ano passado, dezembro, e estamos aí para mais 25, Amém. se assim o Senhor nos permitir. Bem, a pergunta é sobre a síndrome do impostor. Para iniciarmos, a síndrome do impostor não é um diagnóstico clínico. Não está ali escrito no DSM, na CID. É um sentimento, podemos falar assim, mas vamos aperfeiçoar mais. É um sintoma. A síndrome do impostor é um sintoma. E dentro desses sintomas vem aí muitos padrões de comportamento, né? Padrões de pensamentos disfuncionais. Então é isso, não é um diagnóstico clínico, só para ficar bem claro. Não é a doença em si, digamos assim. Não né? é um transtorno como a TAG, como transtorno depressivo maior. Não, é um sintoma que pode sim estar dentro de um quadro de depressão, é um sintoma que pode estar dentro de um quadro de ansiedade,
enfim, dentre outros transtornos. Então, dentro de um quadro de TDAH, alguém pode sim sentir, né, compartilhar, não é muito bom isso, né? Ou ter que lidar com esses sintomas, que é a síndrome do impostor. Sempre ali dizendo que você não vai conseguir, que tem pessoas melhores, mais capacitadas, que a qualquer momento vai descobrir que você é uma fraude, mesmo você sendo uma pessoa que desempenha bem as suas atividades, quer seja no ambiente profissional, né, ou até mesmo na igreja, porque somos seres humanos, cristãos, mas não exime de sentir, né, esses sentimentos aí, se é que podemos dizer, né, sentir, compartilhar desses sintomas, vivenciar, ter que lidar com isso. Seria uma baixa estima, assim, ao máximo, né, ao extremo, talvez? Sim, porque a síndrome do impostor, vamos fazer aqui algo bem didático, tá? A síndrome do impostor é um sintoma, não é um diagnóstico clínico, mas ela se apresenta em quadros, né, como eu falei, em alguns transtornos, e ela tem padrões disfuncionais de pensamentos. Então, quais seriam esses padrões? E aí entra também a questão da baixa autoestima, tem aí a comparação excessiva, tem também a procrastinação, né? São os padrões de pensamentos. Temos também aí o perfeccionismo rígido, então tem muitos padrões. Esses são apenas alguns deles. Na Bíblia também tem gente que tinha... Isso, e qualquer pessoa pode se achar esse sintoma aí em qualquer pessoa? Sim. Independentemente da faixa etária? Sim, independente. E assim, ele pode sim estar relacionado a um quadro, né, de transtorno, como também sem ter esse diagnóstico. Digamos que alguém não recebeu nenhum diagnóstico de ansiedade, de depressão, de TDAH, mas pode sim ter que lidar com esses sintomas, com esse sentimento, podemos chamar assim, que é a síndrome do impostor, em algum momento. E tem estudos que dizem que 70% dos jovens, das pessoas, né, compartilham desse sentimento. É uma quantia bem alta, né, pastor? Justamente. Inclusive, eu estava lembrando, pastor, o senhor estava mencionando que, tá bom, a gente não pode fechar o diagnóstico, né, do personagem bíblico, mas tem muita gente que associa essa questão da baixa autoestima, assim, como, por exemplo, Gideão, né, que se achava Sim, pouco... há um número muito grande de homens da Bíblia e mulheres que, infelizmente, passaram por essa... Jeremias também. Sim, né? Jeremias e muitos outros. Porque, na verdade, nós somos humanos, né? E o humano está propenso a muitas coisas que emocionalmente a pessoa pode ser levado por isso aí. Todavia, entretanto, existe um caminho que é trilhado pelo próprio Deus, e o Deus que em nós começou a boa obra, Ele é quem vai aperfeiçoar. Isso é importantíssimo. Ninguém está isento disso, ninguém está isento. É bom dizer, né? Não, ninguém está isento. Seja ele uma pessoa que chegou na igreja agora, ou seja um pastor que já tenha muitos anos lá na igreja, muito tempo, ele pode sim, a qualquer momento, passar por essa situação. Agora que Deus é o mesmo e vai cuidar de tudo e de todos. Né? Amém. Inclusive, a gente já tem pergunta Então vamos lá. Né, por Brenda Giovana, do setor 14. Pai do Senhor, Brenda. Pai do Senhor, minha pergunta é: quais os fatores de risco que essa síndrome pode nos causar? Bem, fatores de risco. Obviamente, se uma pessoa convive com padrões disfuncionais de pensamento, logo atingirá ela em todo o campo de sua vida, quer seja profissional, espiritual, né, universitário. Então, se você está compartilhando, se você está sentindo, né, que é um fracasso, que tem outros melhores do que você não vai conseguir. E olha, eu quero até abrir um parênteses aqui para deixar bem claro que quando falamos desse sintoma específico, né, síndrome do impostor, não é simplesmente qualquer sentimento que alguém possa ter, né, de que não conseguiu, de que fracassei em algum momento. Ou que não vai conseguir, não é? Ou que não vai conseguir. Não, isso é normal, é inerente ao ser humano, né? Que tem
uma baixa autoestima. Então, qualquer pessoa em algum momento vai sentir, né? São sentimentos que a gente tem no dia a dia. Mas, quando a gente fala sobre a síndrome do impostor, causa um extremo sofrimento. Tá? Então, tem que ver isso aí, porque senão todo mundo vai dizer, eu lido com o sentimento, né, da síndrome do impostor, né? Todo mundo vai ficar... Depois que assistir o Espaço Jovem, então vai todo mundo tá com a síndrome do Diagnóstico, diagnóstico. Eu estou aqui compartilhando, né? Vou fazer uma prova e eu estou me sentindo uma pessoa que não estudou, incapaz, e é a síndrome do impostor. Não é bem assim, né? São vários pensamentos disfuncionais dentro desse sintoma. Não é um só, é a comparação, é o perfeccionismo rígido. Então, novamente voltando, né, para responder melhor a tua questão, então com certeza isso é um risco para a vida. É um risco porque você não vai desenvolver as atividades de uma maneira mais leve, de uma maneira saudável, podemos falar assim, vai te impedir de desenvolver. O perfeccionismo rígido, que é um padrão dentro desse sintoma, faz com que você olhe para a atividade que deve ser feita e você dizer, eu não vou fazer, porque eu quero algo a mais, algo inalcançável, inatingível, que é o perfeccionismo rígido. Logo, vem a procrastinação. Né? Se eu quero algo perfeito, 100%, né, que não vou conseguir, vem a procrastinação. Portanto, eu não vou fazer, né? Não vou fazer. Ou vou deixando. Vai deixando. E procrastinação não é simplesmente como eu olhar assim e dizer, não vou fazer essa atividade agora, vou fazer amanhã, né? Faça hoje ou deixe para amanhã que você não pode fazer hoje, ou vice-versa. Não é tão simples assim. Ali causa um sofrimento e você, de fato, não consegue desempenhar. Mesmo chorando, querendo, né? Não, mas eu só quero se for perfeito, se for 100%, né? Se for maravilhoso, se for algo grandioso. E aí acaba não fazendo. Porque hoje em dia nós estamos usando os termos como uma modinha, né? Não é verdade? É um termo que na realidade é aplicado à ciência, de fato, aí usa como senso comum, né? Isso. Tá procrastinando, né? Não lavou a louça, tô procrastinando. Não fez a atividade, tô procrastinando, né? E não é assim. Esse padrão de pensamento, né, disfuncional, ele causa angústia. Quer fazer, quer desempenhar. Isso também afeta a vida espiritual, né, pastor? Claro. A pessoa acaba deixando de ler a Bíblia, de orar. Porque a pessoa, o ser humano, ele é tricotomo, né? Isso. E ele está ligado espírito, alma e corpo. Isso. Ninguém consegue ter somente o corpo com saúde e não se preocupar com o espírito e a alma. Então é preciso cuidar da alma, do corpo, do espírito. E aí está a palavra de Deus, está a ciência que ajuda para que a pessoa viva bem. Até porque Deus quer que o ser humano viva bem, esteja bem. E como a gente estava dizendo, vai ser um estrago muito grande, digamos assim, espiritualmente falando, quando a pessoa começa a ser afetada espiritualmente e aí ela começa a deixar as disciplinas básicas, né? Uma oração, Sim. A leitura da palavra, Claro. O contato diário, né? com o Espírito Santo. Isso acaba a vida de um crente, né? Perfeito. É preciso cuidar completamente. Você cuida do seu corpo, você cuida da sua alma, você cuida do seu espírito para que você viva bem. Caso contrário, é impossível separar, é inseparável. Está ligado. O homem está ligado, o ser humano está ligado. Espírito, alma e corpo está ligado. Entendi. É preciso estar sadio. E aí a gente já vem para a segunda pergunta da gente, né? Porque vamos seguir. Como é que a Bíblia nos ensina a lidar com os sentimentos de insuficiência e insegurança em relação à nossa identidade em Cristo? Eu acho que para essa pergunta, nada melhor do que a gente ouvir um pouquinho o apóstolo Paulo. Pois não. Vamos ouvi-lo? O que ele fala para a igreja de Filipos, carta de Paulo aos Filipenses. Eu acho que já estará aqui certinho. Para que a gente ganhe tempo, eu vou ler para todos. Carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo de número 4, versículo de número 6. Diz a palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição ou as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós precisamos admitir que precisamos da ajuda de Deus. Sem ela, ninguém jamais. Quem está falando isso aqui é um homem que era um filósofo. Paulo era um grande mestre, era um rabino, não só judeu, mas também romano, também grego. Então, Paulo conhecia muito da filosofia e sabia o quanto é necessário que a pessoa viva em paz. E quando a pessoa é tomada por essa paz, está a resposta da pergunta. Aquilo que a Bíblia ensina a lidar com os sentimentos e a insegurança. Porque hoje se vive esse mundo aí com essa insegurança em várias áreas da vida. E como a pergunta foi, como a Bíblia nos ensina, então primeiro ele diz, sejais quieto, tranquilo, espera o tempo, vai dar certo. Talvez não seja agora. E aquilo que a gente quer antecipar, tira a nossa paz, mexe com a gente, não é? Traz intranquilidade. Aí Paulo diz o quê? Sejais quietos, que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, conclui dizendo, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É Deus quem faz, é Deus quem realiza, é Deus quem age, é Deus quem traz a tranquilidade. Importante que o cristão, ele sabe onde encontrar Jesus. Interessante, né? Ele sabe que Jesus está ali e ele pode conversar com ele, ele pode se colocar diante dele. Aí Paulo diz, isso deve ser pela ação de graça, deve ser pela súplica, deve ser pela oração, com ação de graças ou agradecimento. No caso do jovem, o jovem deve começar a sua vida já agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela comida, obrigado pela família, obrigado pelo pai, obrigado pela mãe, obrigado pelos estudos, obrigado. Nada de antecipar. Não, vai chegar o tempo. Você é jovem, então vai chegar o tempo. Então, o momento agora, só agradece. Agradece a Deus. E o Senhor Deus, Ele se encarrega do restante do trecho da estrada. Amém. Já agradecer de antemão, né? Eu acho que o sentimento, o coração grato, ele muda muita coisa. Ah, né? sim, perfeito, perfeito. É isso aí. E a gente já tem uma pergunta também. O Jefferson Ribeiro, de lá da área 42, pode ser o Jefferson. Queria fazer uma pergunta. Quais são as consequências da síndrome do impostor na vida de um cristão a curto e longo prazo? Amém. Interessante, né? E até faz sentido com Com o que que ela Brenda perguntou, falou, né? Ah, Consequências drásticas não são as melhores, porque a partir do momento que você, por exemplo, também compartilha do sentimento de comparação, né? Esse sentimento disfuncional também, que está lá dentro desse padrão, você vai ficar o tempo todo se achando medíocre, né? Se achando que não vale a pena que alguém invista em você, se achando o pior, né? E aí vai atrapalhando o teu dia a dia. Não tem como você, com esse sentimento, desenvolver, independente da área. Na universidade, não tem como você chegar cheio de vida na sala, é hoje que eu vou tirar nota 10, vai ser maravilhoso, se você não está motivado, se você está compartilhando dessa tristeza, desse pensamento disfuncional que está aí dentro desse sintoma que é a síndrome do impostor. Né? Ah, eu estou aqui, mas a qualquer momento eu vou ser descoberta, eu sou uma fraude, eu não sou nada disso, eu já estou terminando aí, estou quase no 10º período da faculdade, mas eu estou me sentindo uma fraude. Né? E é bem interessante isso. Depois, eu acredito que no decorrer das perguntas, nós temos algo para acrescentar em relação a isso. Né? E vai ser bem legal, eu não vou trazer agora, mas as consequências não são as melhores. Às vezes até no trabalho também, né, Manzanini? Também, às vezes a pessoa começou a trabalhar, estagiar e está aí há algum tempo trabalhando, aí já está dizendo, não, mas eu
quando me descobrirem aqui, eu não sou essas coisas Isso todinhas. que aparenta, né? Exato. Eu não sei, não é tudo aquilo que eu coloquei no currículo, né? Exatamente. Não é tudo aquilo, inglês fluente, né? Não tem nada. Não tenho. My name is. E não tem problema, porque também ali ninguém sabe falar inglês, então não tem problema, né? Né? Mas às vezes... Então, assim, às vezes você fica sempre nessa sensação, né? Ah, eu não sou, eu não mereço, né? E isso causa um sofrimento muito grande. Então, as consequências são drásticas, né? A longo e... A curto prazo. e a longo prazo, né? a curto e longo prazo. Independente, o Até sofrimento porque, ele é Marlene, contínuo. até porque o futuro depende do presente, né? Sim. Então, se é a curto prazo, automaticamente você vai estar colocando uma base que é uma base frágil, né? E quando chegar aí o futuro, você vai estar numa situação desestruturada. Para que haja assim a curto prazo, ou seja, interrompe aí e busca ajuda, né? Emocional e o espiritual, porque os dois juntos melhor ainda. Quanto mais ajuda, melhor. Então, se você tem um líder, né, que lá vai te ouvir, eu acredito que sim. Então, você busca esse líder da mocidade, né, o dirigente, o pastor mesmo da igreja, alguém que possa te ouvir. Presbítero da congregação. Isso, né? porque primeiro do que tudo tem que ter essa ciência, essa consciência de que eu preciso falar sobre o que eu estou sentindo. Não tem como alguém visualizar e dizer, olha, essa pessoa está lidando com sentimentos da síndrome do impostor. Não tem, porque é autorrelato, é aquilo que você fala, você precisa expor. Então, o ponto de partida é esse, falar sobre o que sente. Ver uma pessoa que você possa confiar, né? E depois, até dependendo, buscar uma ajuda psicológica. E também, às vezes a pessoa trata dessa síndrome com alguém, mesmo que não use o termo, né? Mas da situação, trate com alguém, e alguém não vai saber ajudar, né? Porque vai levar aquilo. Não, isso aí é um problema simples e que você... esquece isso. Passa por cima e releva. E quando, na verdade, a pessoa está precisando ser tratado, né? Alguém que possa estar ajudando de fato, né? Que possa estar oferecendo esse acolhimento. Porque senão não vai compreender e você não vai ser ajudado. Tem uma frase que diz assim, que nem toda ajuda serve. É bem simples, é o óbvio, né? Nem toda ajuda serve. Então você... Mas de fato, né? Não, mas claro. Nem é toda alguém ajuda. que pode olhar e querer até ajudar, é alguém que tem uma boa intenção, mas que pode ser que prejudique, né? Então vocês aqui hoje vão saber identificar, né, os padrões disfuncionais que essa síndrome traz, né, que é a comparação, como nós já falamos, né, o perfeccionismo rígido, a autossabotagem, enfim. Vamos falar mais, discorrer mais sobre isso. Se você identifica, então você já fica em alerta. Né? E até para observar se existe um transtorno. Porque geralmente, né, esse sintoma está, como eu falei no início, dentro de um quadro de ansiedade, de depressão. E é por isso que há essa necessidade de buscar ajuda no lugar certo, com a pessoa certa. Ou seja, se a pessoa você que está em casa nos assistindo, né? Pessoal aqui e tal, se está verificando que existe, de fato, alguma coincidência nessa fala da irmã Zeneide, do pastor, e você percebe que isso está acontecendo com você, busque ajuda, não tenha vergonha não, vá ao psicólogo, converse, busque alguém que possa, de fato, lhe guiar, lhe ajudar, né? E a conversa tá muito boa aqui, a gente falando sobre essas questões, né? Tudo mais, a gente acabou de falar sobre comparação e tudo mais. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes desse intervalo a gente vai de louvor com a nossa cantora Maria Heloísa. Antes que vieste a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor.
Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. É isso aí, o Espaço Jovem já está de volta, nós estamos com uma conversa maravilhosa e o tema da gente hoje é vencendo a síndrome do impostor. Sabe o que é isso? Sabe não? Então fica aí com a gente que a gente vai continuar falando durante todo esse programa sobre essa nomenclaturazinha aí, né, bem interessante, né? Nós estamos recebendo hoje o evangelista Moses Lima e sua esposa, irmã Alzeneide Lima, que também é psicóloga, né? O pastor Moses é o pastor da filial em Saloá, né? E a gente já vai voltar à nossa conversa, tá certo? Porque o pessoal de casa está agoniado aí, esperando, pastor. E a gente já vai para a nossa pergunta perguntando, a síndrome do impostor, ela pode ser um reflexo da falta de fé naquilo que Deus nos chamou para fazer? E como fortalecer a confiança no nosso chamado, pastor? Nem sempre a síndrome do impostor é o resultado de uma falta de fé. Até porque me chama a atenção aquilo que o escritor dos Hebreus escreve no capítulo 11, na Galeria da Fé. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, a pessoa não pode se culpar dizendo que eu tenho, ou estou, ou despertou em mim a síndrome do impostor, porque eu não tenho fé. Não, jamais. Ele não pode se colocar nesse lugar, porque estaria complicando mais ainda a situação. Não quer dizer que a pessoa... Misturando as coisas. Não quer dizer que a pessoa não tem fé. Agora, lembrando que toda a estrada, todo o trajeto do cristão, existem as dificuldades. Existem os obstáculos. E os obstáculos, às vezes, são tamanhos obstáculos que faz com que desperte na pessoa a síndrome do impostor. A pessoa vai se achar sem força, a pessoa vai se achar incapaz por conta do obstáculo grande que surgiu no seu caminho, na sua estrada. Pastor, me permita, a gente vinha conversando ali nos bastidores, vou revelar os bastidores aqui, né? E o senhor vinha contando a gente ali, enquanto o senhor e sua esposa, irmã Zeneide, que já passaram por vários campos, né? O senhor pastoreou no sertão, pastoreou no agreste. Eu acredito que o senhor já deve ter tido alguma situação que o senhor olhou assim e disse, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir aqui não. Como é que foi isso, pastor? Eu não sou mais 1.8. Eu agora sou 5.0. Olha aí. Então, foram muitos os obstáculos. Eu acho que já passei por esse momento da síndrome do impostor sem conhecer cientificamente essa nomenclatura, esse nome aí cientificamente. Mas, todavia, entretanto, porém, nós nos apoiamos na Bíblia, na palavra de Deus, que aumenta a nossa fé. E eu me apego com aquilo que diz o escritor aos Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Às vezes você está sentindo fraquezas, debilidades, você está sentindo que não vai conseguir, mas lá dentro está a fé. Então a fé chama à existência as coisas que não existem, não vai acontecer. Não, a gente vai chegar lá. A palavra de Deus me dá respaldo para isso. Então, a síndrome do impostor, você não pode achar que aquilo ali é porque você não tem fé. Não, jamais. Então, a fé vai te fazer vencer a síndrome. Por mais que precise de ser tratada, mas a fé é o primeiro tratamento para que você possa sair dessa situação. Irmã Zeneide, a gente ouviu com outras irmãs que são psicólogas aqui, a oração, ela é terapêutica, né, também, não é? Ela não é terapia, mas ela é terapêutica, né? Sim, e eu posso também falar dentro disso, até porque antes de ser psicóloga eu sou cristã. Sim, claro. Né? Claro. No setting terapêutico, obviamente, né, eu tenho lá que seguir todas as orientações, né? Eu não vou induzir pacientes à fé, obviamente. Claro, eu sei, né, como fazer isso, eu sei separar muito bem as questões. Mas nós não podemos, né, enquanto cristãos, não podemos deixar de ter essa convicção, essa ciência de que é sim um momento maravilhoso, é
através da fala. Veja, a oração ela é uma fala, ela é uma conversa. Então, nós trabalhamos no setting terapêutico ouvindo as pessoas. E muitas pessoas ficam bem só em falar, só em chegar e falar, né, sobre os seus sentimentos, sobre suas emoções, sobre sua vida. Então, imagine, enquanto cristão, estou falando aqui para o público cristão, quando começa a conversar com Deus, né, falando sobre o que sente. Então, o fato só de falar já é terapêutico, né? Já é algo maravilhoso. Então, por isso que o cristão, ele buscando a ajuda no sentido emocional e o espiritual, certamente ele tem ali ferramentas, né? Posso dizer até dupla, né? Para vencer várias situações, vários transtornos e, claro, esses sintomas também que estamos evidenciando hoje no programa, que é a síndrome do impostor. E já tem pergunta de novo. É isso aí. Gabriele Lima, da área 42. Paz do Senhor, Gabriele. Paz do Senhor, a minha pergunta é: por que nós nos questionamos com Deus quando Ele nos chama para algo e nós nos achamos incapazes ou achamos que tem pessoas mais qualificadas do que nós? Olha aí. Interessante. Dificuldade, né? À vontade. Na verdade, esse questionamento que a pessoa faz com Deus por se achar incapaz, e quando percebe que existem pessoas que têm mais capacidade, não existe ninguém capaz. E ao mesmo tempo, de contrapartida, não existe ninguém incapaz. A capacidade, ela é dada por Deus dependendo da necessidade daquilo que você vai fazer. Deus não vai capacitar uma pessoa e mantê-la isolada ou guardada ali, capacitado ali. Não, Deus vai dando capacidade, como Deus deu a Salomão. Salomão tornou-se rei, mas para que ele pudesse reinar, governar bem, Deus foi dando capacidade para que ele resolvesse situações de problemas e questões de reinos. Então, é necessário a pessoa lembrar o seguinte, que nunca se ache 100% capaz. Até porque o jovem, ele não pode nem estar preocupado com essa capacidade. Não, eu não tenho capacidade, eu queria desenvolver, eu queria desempenhar, mas eu não sou capaz. Não, graças a Deus que o jovem, ele às vezes se acha incapaz, porque ele está no caminho de ser capacitado. Então ele não precisa se preocupar, não, eu queria capacidade para que eu desenvolvesse um grande ministério. Ainda não é tempo. Cada coisa ao seu tempo. E Deus vai dando a capacidade. Então você hoje é professor da escola dominical, Deus vai te capacitar para que você ensine na escola. Se hoje é professor de criança ali, Deus vai te dar a capacidade para que você seja um professor ali da classe das crianças. Agora amanhã, Deus vai te colocar na coordenação. Então Deus vai te capacitar para isso. Não precisa se preocupar. Assim, não, mas eu vou orar a Deus, Deus me dá capacidade, eu quero ser alguém que apareça, que o teu nome seja visto na minha vida. Vai orar, mas não vai receber a capacidade daquele momento, porque ainda não é tempo. Vai chegar o tempo e quando o tempo chegar, Deus vai dando capacidade. Deus ainda vai colocar a gente perto de pessoas. Claro. Que você possa aprender, que você possa visualizar. Perfeito. Né? Deus deu a capacidade a Davi para matar um leão e um urso. Depois Deus o tornou capaz para matar um gigante. Mas ainda não era capacitado para ser rei. Voltou para cuidar das ovelhas de Jessé e aproximadamente 20 anos depois que foi se tornar rei de Israel. Primeiro de uma parte do reino e depois de todo o reino. Eu ia ressaltar isso daí também, pastor. que é bom que se diga que foi primeiro de uma parte ainda. De uma parte e depois é que foi do reino inteiro. De todo o reino completo. Então Deus vai dando a capacidade segundo a necessidade daquilo que Ele quer que você realize ou daquilo que Ele quer que você faça. E é bom isso, você ter também esse sentimento, né? Desde que não cause extremo sofrimento. Detalhe, isso, perfeito, tá? Então tem que estar sempre atento ao que você sente e saber nomear exatamente e principalmente a intensidade, né, que esses sentimentos chegam.
Então, a diferença é essa. Mas se sentir incapaz, isso é muito bom, em todas as áreas, né? Você se sentir incapaz inicialmente. Por quê? Isso dá senso de responsabilidade. É verdade. Né? Então, se eu me sinto incapaz de desempenhar qualquer atividade, seja ela na igreja, na universidade, no trabalho, enfim, eu vou me preocupar, né, a estar sempre buscando melhorar. Agora, já pensou você, né, ou qualquer outro jovem se sentir sempre capaz? Ah, porque eu sou melhor, né? Ah, eu sei, eu posso, eu faço. Então, não iria, de maneira nenhuma, buscar aperfeiçoar-se. Né? Então, é legal, dependendo da intensidade. Gera humildade também nesse Justamente. sentido, né? Sim. E Isso. aí, Pegando um gancho aqui com a irmã Neide, eu lembrei que eu tinha 18 anos, 19 anos mais ou menos, e eu fazia aquela cobertura de carro de som, pode falar, né? Pode. De carro de som, das festas da igreja. E eu estava fazendo a cobertura do carro de som, hoje tem congresso, que na época era confraternização de mocidades. olha aí. Né? E eu estava fazendo a cobertura, todo animado e convidando o povo, e aquela bênção grande, vamos instalar todo mundo que hoje tem festa de mocidade. E eu estava capacitado para estar no carro de som fazendo aquela cobertura. Parei na frente da igreja, a combizinha com o som, e o pastor saiu e disse, era 6 horas, ele disse assim, o pregador não vem. Eita. Quem vai pregar no congresso é você. Ixi, de 6 horas da noite. 6 horas. Eu não tinha orado para aquilo, eu não tinha lido a Bíblia para aquilo ali, eu não tinha tido um tempo meditando, mas Deus te capacita, naquele momento, para aquilo que Ele quer. Agora, se eu tivesse 2 ou 3 dias ou um mês que sido comunicado que eu ia pregar e eu não tivesse ido orar, não tivesse lido a Bíblia, aí é outra coisa. Mas, gente, querido jovem, aquele dia marcou a minha vida. Foi a primeira vez que eu preguei num congresso. Eu preguei como gente grande. Ah, como foi muito bom aquele dia. Olha como marcou a minha vida aquele dia. Pulei do carro, tomei um banho, coloquei o paletozinho, a gravatinha, peguei a Bíblia e o tema foi: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Isso eu lembro até hoje. E pastor. não se apagará. Foi uma maravilha. Jesus salvou almas, batizou com o Espírito Santo. E eu senti que Deus dá capacidade na hora que Ele precisa. Deus É só não você. Deus não desperdiça as oportunidades. Ah, não. É só você estar no centro da vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. E, pastor, continuando aqui a nossa conversa, né? Quais são os sinais de alguém que está sendo afetado pela síndrome do impostor? Né? E como diferenciar uma autocrítica saudável de um sentimento paralisante? Fazer essa que a senhora vinha bem falando, né, irmã Zane, de diferenciar uma coisa da outra, né? Daquilo que eu olho e digo, não, eu não sou capaz daquilo, mas é uma autoconsciência, saber que eu posso melhorar, que Jesus vai me ajudar, e daquela que realmente faz a pessoa travar, não faz mais nada, né? E aí é como visualiza os sinais, é isso a Isso, pergunta? isso. Então, bem, é isso, não tem como alguém de fora, né, visualizar. Como eu falei antes, é autorrelato, você precisa falar. A não ser que seja alguém muito, muito, muito próximo, tá? E aí possa observar e ainda assim não tem como dizer, olha, essa pessoa está compartilhando, né, desse sentimento. Não dá, se você não falar. Até porque pessoas muitas vezes estão em depressão e estão rindo. Nós não sabemos. Né? Está em nosso meio, rindo, brincando, mas quando volta para o seu lar, para a sua casa, e aí começa, né, aquela tristeza muito grande, como também ansiedade, né, enfim, se não falar, não tem como, tem que falar, é autorrelato. Então, primeiro lugar, não tem como você visualizar os sinais, tá? E segundo, é sobre a autocrítica. Isso. A autocrítica excessiva. É aquela que você fala sempre, você quer sempre ser alguém que desempenhe algo inatingível. Tem a ver com isso. Ou quando erra alguma coisa, você se cobra demais. Ao ponto de você se colocar em um lugar
tão assim, absurdo que você diz, como que eu vou sair desse lugar? Sabe, o lugar mais baixo que alguém possa se colocar ali, como alguém que não vai realizar nada, que não é capaz de nada, porque você errou, você fez 99, mas você não fez 100, então você não merece, você não é digno. Então a autocrítica é isso, é essa cobrança excessiva. E aí eu volto, que vai ajudar muito alguém que esteja passando por isso, tá? Acertou muito, mas errou alguma coisa, usar a autocompaixão. Bem, eu fiz tantas coisas boas, né, tantas coisas positivas, e só esse ponto eu não consegui, por que eu estou agindo assim comigo mesmo? Por que eu estou assim? E se fosse outra pessoa em meu lugar? Será que eu iria agir assim também? Ou eu iria dizer, não se preocupe, né, você já desempenhou tantas coisas, né, e só por conta disso? E por que você, quando é com você exerce aí, você fala tanto que não é capaz, que não fez perfeito, que não valeu a pena, e que não é digno, e que é uma fraude, né? Então tem que ter muito isso. Você precisa fazer perguntas a você mesmo. Mas por quê? Será que eu errei esse ponto? E os que eu acertei? E até depois iremos falar sobre algumas técnicas que vocês podem levar para casa para desenvolver, né, dentro disso também. Amém. E já tem mais pergunta, né? Vamos lá. Eduarda Queiroz, do setor 14, pode ser Eduarda. Amém. A minha pergunta é, como devemos lidar em meio a uma crise da síndrome do impostor? Interessante. É bem interessante, né? Síndrome do impostor. Uma crise, né? Então, não necessariamente existe assim uma crise, né? É um sintoma que aí ela vai aparecendo. Então, você precisa identificar onde aparece esse sintoma, qual a intensidade desse sintoma. Aparece na igreja, né, sintomas de comparação, perfeccionismo rígidos, né, que são esses pensamentos disfuncionais, esse padrão de pensamento disfuncional. Na universidade, no trabalho, então você precisa identificar onde ele aparece. Então, assim, não existe, por exemplo, hoje foi o dia da crise, né? Não, é algo que você vai sentindo, é desgastante. Ele vai acontecendo, né? Exatamente, é exaustivo, cansa, suga sua energia. Parece até que você trabalhou horrores, né? E às vezes você não saiu do lugar. A batalha é na mente. Eu não sou boa o suficiente, os outros são melhores do que eu. Se eu não fizer perfeito, não faço. Até quero fazer, mas se não for perfeito, não faço. Então aquilo acaba sobrecarregando muito. Então você basicamente vai conviver com aquilo. Vai conviver com aquilo, diariamente. Por isso que eu falo, não é simplesmente um sentimento que aparece hoje e amanhã não, né? Então isso aí é normal. Você se comparar um pouquinho agora, mas depois você, não tem problema não, né? Essa pessoa é essa pessoa, eu sou eu. E você lida e você vive ali, você funciona. Por isso que chama padrão disfuncional de pensamento. Porque o padrão disfuncional não é apenas porque não funciona da maneira que deveria, mas funciona de maneira errada. Ou seja, piora a situação. É bem interessante isso. E a gente tá com uma conversa muito boa, mas eles também estão a fim de participar, né? Vocês vão participar agora, a gente vai para o quadro, né? A gente vai para dar uma pequena pausa e o quadro que a gente vai iniciar hoje é o quiz bíblico Quem Sou Eu? Vamos lá? Glória a Deus, esse quadro você já conhece, né? O pessoal que está aí de casa sempre acompanha a gente. A gente dá algumas dicas, né? A gente vai dar algumas dicas de um personagem. Vocês vão ter que dizer qual personagem é que a gente está falando. Quem sou eu, tá certo? São 3 dicas e a gente vai começar com o pessoal que veio mais de longe, tá bom? O pessoal que veio de lá de Tamandaré, tá? A gente vai começar com vocês, setor 14, e depois a gente vai alternando, tá bom? Então prontos? Posso começar? Vamos lá. Primeiro quadro aí de hoje, primeira tela, quem sou eu? Eu era um comandante poderoso e respeitado, mas carregava uma doença que me tornava impuro. Olha aí, já querem responder?
Querem arriscar? Não, mas aí tem que pegar o microfone, dizer o nome. Diz teu nome e diz a resposta. Pai do Senhor, meu nome é Felipe e a resposta é Naamã. Tem certeza, Felipe? Sim, Absoluta? sim, Posso chamar? pode. Menino, acaba meio firme. É isso aí, só por causa disso, eu vou chamar a resposta já de agora, tela com a resposta aí, ó. Vai vir as outras, né? A tela 2, uma menina escravizada deu a dica que mudou minha vida. E tela 3, para ser curado, precisei mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Depois dessa tela 3, não tinha como errar, né? Mas tudo bem. Tela resposta, Naamã, muito bem. Aí um ponto aí para o pessoal do Tamandaré, tá bom? A área 42, vamos lá agora com vocês, tá certo? A gente vai para a tela 1 do segundo quadro, Quem Sou Eu? Ao encontrar o livro da lei, decidi restaurar a aliança do meu povo com Deus. Olha aí. E aí, já sabem? Querem arriscar? Meninas, meninas? Querem a tela 2? Segunda dica? Vamos lá, tela 2. Ordenei a destruição dos altares e ídolos usados na adoração a deuses falsos. E aí, já sabem? Tá mais difícil essa? Querem a tela 3? Vamos para a tela 3. Celebrei a Páscoa como nunca antes em Israel, renovando a fé do meu povo. E aí? Agora não tem mais tela nenhuma, não. Posso repassar a pergunta para tu mandar? Pode? Fica à vontade. Diz teu nome. Pai do Senhor, meu nome é Ana Luísa e eu dou um chute que seja Moisés. Foi um pouquinho mais para frente, foi um rei. Foi um rei, então foi um pouquinho mais para frente. Querem arriscar novamente? Deixa eu passar para Tamandaré, pessoal do Tamandaré já sabem? Querem arriscar também? Tem certeza? Ninguém vai arriscar, é um rei. Josué. Oi? Quase. O nome tá próximo. Eu vou dar... Senão eu vou ter que pular. Como? Diga seu nome. Paz do Senhor, me chamo Arthur Paiva, setor 14, Tamandaré. Acredito que seja Rei Josias. Tem certeza? Certeza. Depois que eu disse que era parecido, não, né? Aí, tela com a resposta, Josias, exatamente. A resposta tá certa, tá bom? Então eu vou passar para a área 42 de novo para a gente equilibrar aqui, tá bom? Para não ficar disparado. Tela 1, personagem 3 é meu nome significa Jeová conforta. Querem a segunda dica? Vamos para a segunda dica. Tela 2, fui copeiro de um grande rei. Essa ficou mais fácil agora. Fui copeiro. Personagem na Bíblia que foi copeiro. Estão lembrados? Eu vou para a terceira. Já sabe? Se quiser, pode arriscar. José? Eu vou dar a terceira dica, tá bom? Liderei a reconstrução dos muros de Jerusalém. Daniel? Vou dar mais uma chance, tá bom? Para a área 42. Veja só. Meu nome significa Jeová conforta. Fui copeiro de um grande rei e eu liderei a reconstrução dos muros de Jerusalém. Quem foi que reconstruiu os muros de Jerusalém? Estavam destruídos e tal. Pediu autorização lá. Eu vou passar para Tamandaré. Tá? Eu acho que o pessoal já sabe aqui, né? Pessoal do Tamandaré, podem dizer? Resposta aí. Não, tanto faz, vocês sabem. Pode ser Neemias. Tem certeza, Brenda? Já foi. Então pronto, é isso mesmo. Tela com a resposta, Neemias, tá certo? Não fiquem chateados, tá, pessoal? Vai na... O Pastor Walter vai conversar com vocês depois. No próximo bloco a gente tem outro quadro também, tá bom? E agora a gente vai de mais louvor. Vamos com mais um hino, não é? Com a cantora Maria Luísa. Deus
soberano. Ele faz o que quer pra chegar-se a Ele. É preciso ter fé. Se parecem insolúveis os problemas seus, você precisa saber mais do seu Deus. Se parecem insolúveis os problemas seus, você precisa saber mais do seu Deus. Ele fez parede de água, colocou um ferrolho no mar, fez mulher estéril ter filho, tempestade acalmar, montanha ficar fumegando, na rocha água brotar, no deserto sobrou codornizes e no céu mandou maná. O que Deus fez no passado, hoje Ele pode fazer. Ele não mudou, basta somente crer. Então creia, ó creia, e receba a palavra, porque a tua causa pra Ele é nada. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. É isso aí, o Espaço Jovem já está de volta e nós já estamos no nosso último bloco, né? Eles ficam chateados toda vez, né? Porque a conversa está muito boa, mas fica aí com a gente, porque a gente ainda tem muito a aprender com nossos convidados, a evangelista Moses Lima e sua esposa, a nossa irmã Alzeneide Lima também. Hoje nós estamos conversando sobre o tema Vencendo a Síndrome do Impostor e a gente já vai dar continuidade à nossa conversa, não é? Perguntando já inicialmente quais são as estratégias, irmã Alzeneide, pastor, não é? Tanto psicológicas quanto espirituais também, né? Que a gente pode fazer com que a gente supere esses sintomas, né? Que, como a senhora bem explicou, que é um sintoma, né? O que é que a gente pode fazer para melhorar isso daí? Exatamente. Muito boa, né, a pergunta, até porque necessária. Até porque se é vencendo, a gente precisa de estratégias para poder vencer. Perfeitamente. Né? Ou pelo menos aprender a lidar. Né? Aprender a lidar. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, se for na clínica, nós iremos trabalhar várias técnicas. Mas aí eu já posso passar algumas para que vocês possam desenvolver em casa. Mas busquem ajuda. Se realmente sente, né, verificou a intensidade, está causando sofrimento extremo, novamente vale ressaltar, procura ajuda emocional, né, obviamente, e se o seu líder pode estar aí te ouvindo, espiritual também, tá? Só para fechar. E uma das estratégias é aprender sobre esse tema com mais profundidade, para que possa fazer a diferenciação. Segundo, estar disposto a falar realmente sobre o que sente, porque sem falar não tem como. Terceiro, reestruturação cognitiva, só faz na terapia, onde a psicóloga vai trabalhar, né, todos esses pensamentos disfuncionais, em que momento desperta esses pensamentos e vai trocar esses pensamentos com você. Por exemplo, alguém chega e fala, olha, eu sou burro. É uma palavra bem comum. Né? Até um pouco assim de falar, né? Eu sou burro, mas muitos jovens usam isso. Eu não sirvo para nada. Tá. Não consigo aprender. Exato. E usa mesmo esse termo, né? Que a gente nem usa muito, mas muitos jovens usam. Mas até que ponto você se considera burro, né? Até que ponto? Por que você diz isso? E aí a gente vai listando. Sim, vamos lá. E daí você vai falando sobre. Então você pode fazer isso em casa. Pega um caderno e começa escrevendo. Por que eu me acho assim tão ineficiente?
né? Tão incapaz, né? Vamos substituir essa palavra, né? Tá tão pouco assim. Por que eu me acho tão ineficiente, tão incapaz? Então você começa desenvolvendo ou escrevendo o que você já desempenhou de bom, de interessante. Eu até indico alguém procurar fazer uma agenda, sabe? Uma agenda para validar o que você faz no dia a dia. Isso é muito importante. Parece ser tão simples para aquela pessoa que leva o seu dia normalmente, que, enfim, não sente essa dificuldade, não compartilha desses sentimentos, não está nesse sofrimento intenso. Mas para quem está, é muito importante celebrar cada atividade diária. Não, eu realizei isso, eu fiz isso, eu desenvolvi isso, eu fiz um trabalho, eu construí isso, né? Se for na igreja, eu cantei, eu louvei, eu participei de um jogral, né? Se for na faculdade, eu estou desenvolvendo meu TCC, eu escrevi ali um capítulo do TCC, uma lauda, né? Então, é muito importante você começar a escrever sobre. Se for no profissional, né, no trabalho, não, eu fiz isso, eu desenvolvi isso, independente de qual seja o trabalho. Então, você precisa trazer evidência, né, e você ver, ler e para constar, para que o seu cérebro possa identificar, não, eu não sou uma pessoa assim tão ineficiente. Uma das melhores sensações que uma pessoa pode sentir é a sensação de um dever cumprido. De realização. Realizado. Realizei, sim, mas é o que eu pude, né? Não, eu fiz. Mesmo que alguém chegue até e diga, você não foi eficiente, você tem a sensação de que você fez. Isso você te deixa tranquilo. Isso é muito importante. E também a dessensibilização, que é a exposição gradual, né? Por exemplo, você precisa, novamente, você precisa identificar quando ocorre, qual o local que ocorre esses pensamentos disfuncionais com mais intensidade. Porque geralmente tem lugares específicos. Seriam os gatilhos, Roseli? Também podemos dizer assim, né? O que desperta eu chegar na faculdade, então aquilo pode ser um gatilho para mim, né? Que aí, eu não estou me sentindo bem, eu não queria entrar na sala, né? Eu não queria, por exemplo, na igreja, eu não queria uma oportunidade, eu não quero, eu me preparei, né? Tá tudo certo, mas eu não queria, eu não tô querendo nem entrar na igreja, eu acho que eu vou ficar aqui no banheiro. Então, assim, tem que saber identificar onde causa, para que assim possa trabalhar melhor isso, né? Espiritualmente, pastor, o que a gente poderia fazer assim? Eu acho que a linha, ela segue a mesma. Eu estava lembrando da preocupação de Paulo, já que estamos tratando de jovens, de Paulo com um rapaz, um moço, que ele colocou ele como pastor da igreja de Éfeso. E Éfeso era uma igreja que tornou-se a igreja mãe da Ásia Menor. Timóteo. E Paulo tinha uma preocupação muito grande com Timóteo. A carta, ou as cartas de Paulo a Timóteo, ela não é simplesmente uma carta doutrinária. Ela também é uma carta educativa. Ela é uma carta pessoal. Observe que Paulo... Motivadora também. Assim, justamente, existe ali uma preocupação de Paulo com Timóteo tão grande. Veja que para alguém chamar alguém de filho tem que ter um grau de intimidade. Isso. E Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho, filho amado. E vai mais longe. Paulo não é somente o presidente de Timóteo. Ele é um pai, amigo, professor, ele é um motivador. Então, ele percebeu que existia em Timóteo algumas coisas que ele precisava estar orientando. Observe que Paulo diz assim, eu acho isso muito profundo. Paulo diz assim, não toma somente água, toma um pouco de suco de uva ou de vinho. Aí Paulo diz assim, por conta do teu estômago, por conta da tua saúde. Aí Paulo vai um pouco mais adiante e diz assim, por conta das tuas constantes enfermidades. Ele está tratando com um jovem, de um jovem. E nas ambas as cartas, Paulo vai longe quando ele diz assim, desperta o dom de Deus que há em ti. Isso estava levando aquele jovem pastor a se preocupar com o dom de Deus que ele tinha. Assim, será que realmente eu vou conseguir? O que tem ainda para desempenhar, para fazer, para colocar em prática na obra de Deus? E Paulo vai lá e na carta
desperta. Ele diz assim, desperta o dom. E eu acho interessante quando Paulo diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidado de ti mesmo não é simplesmente cuidar da sua santidade. Não, é uma carta educativa e Paulo está tratando, cuida da tua vida, te preocupa com você mesmo também. Porque hoje o jovem, nesse mundo hoje competitivo, neste mundo hoje pós-moderno, esse mundo hoje que tudo está em um clique, né? Está tudo aí. Antigamente era até umas descobertas, não vai chegar os livros da escola, o livro chega atrasado, né? Quando chega, o professor aplica a prova e o aluno fica rindo. Ah, meu Deus, o professor chegou atrasado. Mas há tempos passados não era assim, né? Principalmente quando Paulo escreve suas cartas pessoais, né? Ou carta pessoal, carta a Timóteo, carta a Tito, carta a Filemon. Eu vejo aí, querido presbítero, uma preocupação com a vida do jovem, Manete, com a vida do jovem. Cuida de você mesmo, tem cuidado, cuidado. Isso é muito profundo. Mas também Timóteo deixou Paulo conhecer ele. Me conheça, né? Compartilhou até das suas enfermidades. Como é que Paulo ia adivinhar que Timóteo tinha um problema de estômago? Ele teve que dizer para ele, pastor, eu tenho um problema de estômago. Me incomodando, a minha saúde não é muito boa. Então eu preciso lhe falar que para tomar conta de tudo isso aqui, existe aí alguns caminhos que eu preciso que você me oriente. O jovem precisa fazer isso. Não é porque ele é jovem, ele tem que abraçar tudo, ele é o secretário da escola dominical, ele é o secretário do PROAT, ele é a pessoa da recepção, a ajuda. No som, vai para tocar no som, toca o teclado. Em tudo. Não, por mais que ele ajude em tudo, mas ele tem que ser claro. Chegar, olha, pastor, olha, presbítero, queria conversar com o senhor, porque realmente eu estou precisando. Eu faço tudo isso, mas alguma coisa me incomoda. Como é que eu faço? Como é que eu devo fazer? Ora por mim, me diga alguma coisa, me dá um conselho. E isso vai ajudá-lo a servir muito mais e bem melhor. Isso aí, glória a Deus. E a gente já tem pergunta, pastor. Antônio Nascimento, de lá do setor 14. Pode ser, Antônio. Cadê? Pai Senhor, foi dito aqui que a Bíblia fala, né, sobre vários personagens, dentre eles mesmo Moisés, que se achou, né, logo na sua chamada incapaz de atender o seu chamado. E eu também lembro na Bíblia que mais para frente vai dizer que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então eu gostaria de saber como nós podemos sempre, dia após dia, manter esse versículo em mente e lembrar que debaixo da graça do Senhor podemos tudo se estivermos com Ele. É isso. Essa já é uma fala... Era para mim mesmo? Essa já era uma fala do apóstolo São Paulo. Aliás, Paulo é alguém que a gente pode se espelhar nele como um grande pastor, como um grande amigo, um grande filósofo, né? Paulo é uma referência. É uma referência, né? Mas Paulo fala isso para a igreja de Filipos, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. A pergunta fala sobre Moisés. E quando nós tratamos de Moisés, que trata das suas insuficiências, a gente pode fazer um paralelo aí com Moisés e Jeremias. Moisés com 80 anos e Jeremias um jovenzinho. Moisés dizendo assim, não posso mais. E Jeremias dizendo, não posso agora. É verdade. Moisés dizendo, eu sou velho demais para isso. Jeremias dizendo, eu sou novo demais para isso. Né? Será que Deus está certo ele me escolhendo depois de 80 anos? E Jeremias dizendo, será que Deus está certo me escolhendo sendo um jovem? Todavia Deus não erra. Deus tem a pessoa para cada tempo. É somente entender que Deus dá força ao cansado, multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Para aquele momento, Deus estava precisando de Moisés para tirar o povo do Egito.
mesmo tratando da insuficiência, é assim que a gente chama, do seu intelecto, e dizendo, eu não sou ninguém para falar a Faraó. E Jeremias dizendo assim, eu sou muito novo ainda para uma missão tão grande, não tão importante. Mas Deus precisava de um homem com 80 anos para entrar no Egito. E precisava de um jovem. Questiona Deus dizendo, eu sou uma criança. É muito importante isso. Eu não sei. Ele diz, eu não sei falar. Moisés diz, eu não sei falar. Aí Deus diz a Moisés assim, quem fez a boca do homem? Eu sou o Senhor. E disse a Jeremias, não diga que você é uma criança. Onde quer que eu te enviar, irás. E o que eu te mandar falar, falarás. Jovem, se Deus precisa de você agora como uma criança, seja essa criança. Não se preocupe de ter os poderes de Moisés. Não. Deus agora precisa de você como um jovem, como uma criança, como diz Jeremias. Então, se Deus precisa como uma criança, como um jovem, que acha-se limitados para tantas coisas, cumpra com alegria e deixa que da estrada cuidará Deus. Amém, glória a Deus, pastor. E eles já estão animados para participar de novo, pastor. A gente está com uma conversa muito interessante, mas a gente vai para o próximo intervalo agora para a gente participar do quadro Quem Disse a Quem. Vamos lá, roda a vinheta. É isso aí, a gente está no Quem Disse a Quem, agora você já conhece, você já sabe como é. Esse quadro a gente vai dizer uma frase, uma fala de alguém e vocês vão precisar descobrir ou lembrar, né, quem foi que disse essa fala e a quem essa pessoa disse a fala, tá bom? São os dois, tá? Então vamos lá, vamos começar com a área 42. Com a área 42, tá certo? Tela com o versículo Quem Disse a Quem. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E aí, quem disse a quem? Vou dizer de novo. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Olha aí. Quem já sabe? Vocês podem chutar também, tá, gente? Vocês podem tentar arriscar e tal, para não ficar sem resposta. Pode pegar aí, pega o microfone e arrisca. Isso. Pode ser o meu nome Giovanni, da área 42. Creio que foi o apóstolo João. Quem disse a João? Jesus. Tem certeza? Na ilha do Apocalipse, que cita Patos. Isso, perfeito. Tela com a resposta. Jesus glorificado disse ao apóstolo João, Apocalipse 1:19. Muito bem, isso aí ó. Já estão começando. Vamos lá para o pessoal do setor 14. Tela com o versículo Quem Disse a Quem. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Paz do Senhor, esse Amém. versículo, creio eu que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, quando Jesus ele foi tentado pelo adversário no deserto, 40 dias e 40 noites. Então, quem disse a quem? O diabo disse a Jesus. Muito bem. É isso aí, a tela com a resposta. Não queria dizer o nome dele, não é bom, né? A gente diz o nome dele não, só o de Jesus mesmo. Mas é isso aí, tela com a resposta, o diabo disse a Jesus, Lucas 4:6. Muito bem, isso aí. Vamos voltar para a área 42, para a última, encerrando aqui os quadros hoje, e eu sei que vocês vão acertar essa daqui. Tela com o versículo, tela 3 aí com o versículo, quem disse a quem? Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Foi um profeta que disse a um rei. Eu já estou ajudando aqui. Olha aí. Arrisca aí. Sou doutor Paz do Senhor. Meu nome é Naum. E foi o profeta Samuel que falou a Saul. Porque Saul não tinha matado o que Deus tinha... Saul não tinha feito o que Deus tinha ordenado. Isso. Tem certeza? Sim. Amém.
tela aí com a resposta. Samuel disse a Saul, 1 Samuel 15 e 14. Muito bem, isso aí, pronto. Vamos agora para uma reflexão. Vamos pedir ao pastor Moses, para poder deixar uma reflexão para a gente, o pessoal que está em casa, pastor, que ouviu toda a programação da gente, ouviu os conselhos e tudo mais. E o que é que o senhor deixaria para a gente? Pode deixar a reflexão e já orar no final. Pode ler um texto rápido, por favor. Quero deixar para os amados, agora principalmente os que estão em casa, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que o Senhor Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Eu sei que esse momento, esse quadro, esse programa foi de bênção para a sua vida. E aqui a palavra de Deus diz pelo apóstolo São Pedro que ele está tratando aqui completamente para os jovens. No final do que nós lemos, ele diz assim: todas as suas ansiedades, os seus problemas, as suas angústias, aquilo que você acha que é uma debilidade, acho que essa é a palavra para esse momento, tudo que vai te angustiar, traz tristeza para a sua vida. Pedro diz assim: lança todas as tuas ansiedades, coloca diante de Jesus. Ele tem cuidado de vós. Eu queria ir direto a você com esta palavra. Sinta-se cuidado e cuidada por Deus. Deus está cuidando de você. Você não está só. Você não é alguém que Deus esqueceu e que o abandonou somente por conta desses problemas que você está enfrentando. Ele vai cuidar, ou vai continuar cuidando de você. Lance sobre ele. Para com esse fardo. Deixa de carregar aquilo que não te pertence. Tira isso da tua mente. Lança sobre o Senhor e ele vai continuar cuidando de você. Sinta um abraço de Deus neste momento. Sinta Deus tocando na sua vida e dizendo a você: eu sou teu pai, eu sou teu amigo, eu vou te ajudar. Ele cuidará de vós. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, a Ti oramos. Te louvamos, meu Deus, pela Tua palavra. Pedimos, Pai, que seja colocada ao coração de centenas de jovens, milhares de jovens que estão neste momento, Pai, conosco neste programa. Oh, meu Deus, Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada jovem. Tu sabes, meu Deus, os traumas, as angústias, as tristezas e tantas outras coisas, Pai, que está nesta vida. Mas eu oro a Ti, Senhor, dar um abraço agora. Ama a alma, o coração deste moço, desta moça, Senhor. Oh, como é lindo o Teu plano nesta vida, Pai. E ele precisa da Tua ajuda, Senhor. Eu te peço, entre agora nesta casa, entre nesta família, entre neste quarto, Senhor, onde está esta pessoa agora, Pai. Eu te peço, abraça, Senhor, esta vida, em nome de Jesus. Cuida de tudo, Pai, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E nós queremos agradecer especialmente a você que esteve nos assistindo. Deus abençoe, esteve aí na audiência, como sempre. Que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração e que você possa estar usufruindo das bênçãos que Deus dispensou para nós neste dia, neste programa. Queremos agradecer também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton, ao qual nós mandamos já uma saudação calorosa, a irmã Judite, e também agradecer aos jovens do setor 14. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém, gente? Amém. Deus abençoe. E também os jovens da área 42. Amém, jovens? Tá todo mundo feliz, alegre?
Amém. Glória a Deus. E nós queremos também agradecer aos músicos, né? Do setor 10, não é isso? Pessoal do setor 10, Deus abençoe. Em nome de Jesus, setor 10 Jaboatão. Deus abençoe, músicos. Estão alegres? Amém. Também a cantora, nossa irmã Maria Heloísa, não é? Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, não poderíamos deixar de agradecer de maneira especial aos nossos queridos convidados, né? Evangelista Moses. Amém, pastor. A gente agradece muito a presença do Senhor aqui. Fique à vontade para fazer as considerações finais. Eu que agradeço. Obrigado ao presbítero André. Muito obrigado. Obrigado a toda a equipe da Rede Brasil, que eu já vejo que a Rede Brasil é a nossa casa, em todo o estado de Pernambuco e em todo o mundo, né? Em todo o mundo hoje as pessoas assistem. Ao meu pastor presidente, nosso paizão, um abraço, nosso agradecimento e que Deus continue abençoando muito. E nós estamos a serviço de Deus, do nosso pastor presidente, onde quer que ele queira que a gente esteja, a gente vai lá e faz a obra do Senhor. Muito obrigado. Amém, amém, irmã. É uma satisfação, né, poder estar aqui e, como eu falei no início, é uma honra. Quero agradecer a Deus, obviamente, em primeiro lugar, sempre Deus, né, ocupando o primeiro lugar. Agradecer ao nosso pai, ao nosso pastor presidente, à nossa mãe, irmã Judite, né, ao meu marido lindo que está aqui. Muito obrigado. Deus continue abençoando. Ao presbítero André, muito obrigado. Nos deixa muito à vontade, né? A maneira que fala, que pergunta. E toda a equipe da Rede Brasil, os jovens que aqui estão, os que estão assistindo nesse momento, Deus continue abençoando. E eu quero deixar aqui um recadinho para as mães, tá? Bem rapidinho. Pode deixar. Que as mães tenham cuidado nas cobranças excessivas em relação às crianças. Que isso elas vão levar para a vida, né? Sempre, e também as comparações. Teu primo fez isso, é melhor do que você, o teu outro irmão é melhor, tirou 8, que nota baixa, tirou 10, não fez mais do que sua obrigação. E aquela criança vai viver ao longo da vida sempre se cobrando. E muitas vezes chega em um estágio bem mais difícil. Então as mamães aí tenham cuidado com isso, para que tudo corra de maneira mais leve, né? E assim a criança vai ser um adulto bem melhor futuramente. E a gente vai de louvor agora com a cantora Maria Heloísa. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.